Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Nos termos regimentais, esta presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior e chama para compor a mesa principal dos trabalhos as seguintes autoridades aqui presentes: Doutor Antônio de Almeida e Silva, o incansável presidente do Conselho da Comunidade Luso-Brasileira do Estado de São Paulo. O excelentíssimo senhor cônsul-geral de Portugal em São Paulo, Dr. Paulo Lopes Lourenço. Chamamos também o meu colega, deputado à Assembleia da República de Portugal e que muito nos prestigia com a sua presença nesta noite, deputado Carlos Páscoa. E chamo também o nosso representante no Congresso Nacional, querido e estimado deputado federal Arnaldo Faria de Sá. Peço que também venham à tribuna ao lado, integrando a mesa principal dos trabalhos, o excelentíssimo desembargador Dr. Jefferson Moreira de Carvalho, nesse ato representando o desembargador Armando Sérgio Prado de Toledo, diretor da Escola Paulista de Magistratura. A excelentíssima, muito prestigiado esse evento pelas mais altas autoridades deste Estado, excelentíssima doutora Vera Lúcia Gonçalves Barbosa, procuradora assistente da Subprocuradoria-Geral do Estado, representando o Procurador-Geral Elival da Silva Ramos. O excelentíssimo Procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, meu colega de concurso, o doutor Ivan Francisco Pereira Agostinho, neste ato representando nosso também colega procurador de justiça, doutor Saulo de Castro Abreu Filho, secretário estadual de Logística e Transporte. Portanto, Tribunal de Justiça, Procuradoria-Geral do Estado, Secretaria do Estado de Transportes, senhor Davi Augusto da Fonte, presidente do Partido PSD de Portugal, junto a São Paulo. Senhor José Manuel Bettencourt, presidente da Casa da Ilha da Madeira, bem-vindo, Bettencourt. Senhor Paulo Augusto de Freitas, presidente da Casa de Portugal do Grande ABC. Senhor Marcelo Storiguerra, presidente da Casa dos Açores de São Paulo. Senhor Paulo Machado, diretor de Turismo de Portugal. Senhor Alcides Félix Terrível, presidente do Centro Transmontano, bem-vindo, senhor Alcides. Senhor Alcino Loureiro, presidente da comunidade gebelinense, estivemos lá, muito bonito o local, não é, Antero? Você lembra bem. Senhor Urbino Abílio Amaro, representando a nossa querida Associação Portuguesa de Desportos. Muito bem. Querida Tereza, obrigado pelo livro sobre a biografia de Enéas, o grande craque da portuguesa. Ainda hoje na Rádio Tupi, programa do José Nelo Marques, às 6 horas da tarde, dizia: Enéas foi melhor do que Neymar. Senhor Antero José Pereira, do Sindipan, aqui presente. Querido Armando Torrão, da Portugal em Foco. Odair Vanessa Sene, do Mundo Português. Queridinha Renata Afonso, da revista Naus. Querido Martins Araújo, da Rádio 9 de Julho.
Antônio Rodrigues Ferreira, presidente da Elos Clube, do Elos Clube DSP Sul. Senhor Eduardo Cavalcante, diretor de marketing social da empresa Gemp, filho do Zé da Gemp, do Zé da Gente. Senhor Ildefonso Garcia, presidente do Centro Cultural 25 de Abril. Senhor Ramiro Alves da Rocha Cruz, vice-presidente internacional do Elos Clube. Senhor Marcelo Rocco, governador do Elos Clube. Capitão Antônio Carlos Luz Magalhães, representando o coronel José Luiz Navarro, chefe da assessoria policial militar. Vera Lúcia Joane Greg, representando o nosso estimadíssimo, querido vereador Toninho Paiva. E o senhor Verardi, representando meu querido amigo, deputado Salim Curiati, deputado Deca Campeão, 10 mandatos. No decorrer da sessão, nós iremos nominando outras autoridades aqui presentes. Me lembra aqui, oportunamente, o deputado Arnaldo Faria de Sá, meu querido amigo Fernando Ramalho, da Provedoria do Hospital Beneficência Portuguesa. Muito obrigado, Fernando, pelo seu honroso comparecimento. E à medida que for no decorrer da sessão, nós vamos nominando mais e mais pessoas que prestigiaram esta sessão tão tocante e tão importante. Senhoras deputadas, senhores deputados, minhas senhoras e meus senhores, esta não é uma sessão comum. Esta é uma sessão solene. Sendo uma sessão solene, ela se reveste de rígida forma sacramental, nos termos do regimento interno desta que é a maior Assembleia Legislativa do país. Só pode ser convocada se houver uma prévia autorização desta Casa Legislativa, e não pode ser convocada para qualquer finalidade. Há uma rígida tramitação para que seja aprovada a convocação de uma sessão solene. Só pode ser feito pedido por parte de deputado desta casa, e tem que ser aprovada pelo colégio que congrega todas as lideranças dos partidos representados nesta Casa de Leis. É por isso que ela se realiza neste plenário, que é o plenário Juscelino Kubitschek, o plenário principal desta casa. Nestas cadeiras em que os senhores e senhoras estão sentados, sentam-se os deputados para aprovarem as leis que vão regrar toda a vida no estado de São Paulo. Foram nessas cadeiras que se votou a Constituição do Estado de São Paulo em 1989. Portanto, é motivo de grande alegria e de orgulho para todos nós. E se me permitem, em especial esse deputado, que realiza esta sessão pelo 6º ano consecutivo. No primeiro ano em que foi deputado, em 2007, até agora, tem sido esse deputado o autor destas sessões, sempre com honroso comparecimento do seu colega, deputado federal Arnaldo Faria de Sá, para comemorar o Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. Convido nesse instante a todos os presentes para, em pé, ouvirmos os hinos nacionais de Portugal e do Brasil.
agradecer ao subtenente da Polícia Militar, Emerson Pereira, e a banda, a primeira sessão da banda da Polícia Militar, por mais uma vez ter comparecido a esta casa, prestigiado as nossas sessões solenes. Tenho absoluta certeza que a instituição de vossas senhorias é muito admirada por esta casa e ela é gigantesca, porque não somos alguns, somos muitos. Aqueles que têm a farda e aqueles que lutam por vocês. Parabéns pelo trabalho diuturno dessa instituição, a Polícia Militar. Comunicamos aos presentes que esta sessão solene está sendo transmitida ao vivo pela TV Web e será também transmitida pela TV Assembleia no próximo domingo, dia 17 de junho, às 21 horas. Quem tem a NET, como eu, canal 13. Quem tem a TVA, canal 66. TVA Digital, canal 185, e TV Digital Aberta, canal 61.2. Basicamente, a NET, o 13, e a TVA 66. Há uma audiência de 250 mil telespectadores por minuto, uma audiência bastante elevada. Tenho certeza que muitas pessoas estarão assistindo a esta sessão solene. Também anuncio a presença do Dr. Rui Brito Nogueira Cabral de Moraes, diretor da OAB, representando nesse ato nosso querido presidente Luiz Flávio Borges Durso. Querido Antônio Joaquim Freixo, também do Banco Banif, está aqui também nos honrando sempre com a sua presença. Eu peço nesse momento, ele está nos fazendo, foi uma especial deferência à comunidade luso-brasileira e uma especial deferência a esta Casa Legislativa. Trata-se de uma importante personalidade do mundo desportivo que tem muita ligação e que talvez seja um dos exemplos mais candentes deste elo cultural, histórico, afetivo, legal, que nos une Brasil e Portugal. Nós contamos muito com a colaboração de dois amigos para que esta presença pudesse se tornar realidade. Eu vou pedir que venha aqui o senhor Luiz Antônio Martinez Vidal, que foi fundamental nesta possibilidade de trazermos aqui esse grande representante do esporte nacional. Vem até aqui, doutor Luiz Vidal. E também o Mauro Marques, que foi fundamental para que esta pessoa aqui pudesse se fazer presente. Quem é? Nós vamos chamá-lo daqui a pouco. É o nosso querido, estimado Luiz Felipe Scolari, que foi técnico de futebol da seleção brasileira, campeão mundial na Copa do Mundo de 2002 e técnico da seleção portuguesa na Copa do Mundo de 2006, quando a esquadra lusitana se colocou entre as 4 maiores seleções do planeta. Mais conhecido como Filipão no Brasil e como Scolari em Portugal, internacionalmente como Big Phil, oriundo de Passo Fundo e nascido em 9 de novembro, como ele ainda é novo, posso falar, 1948. É um ex-futebolista que atuava como zagueiro. Zagueiro chegava a ser propriamente um craque. E treinador, talvez
um dos maiores treinadores da história do futebol brasileiro. Certamente entre os 3 maiores de todos os tempos. Treinou os seguintes times: CSA, Grêmio, Jubiluata, Cadcia, Criciúma. Quando treinando o Criciúma, sagrou-se campeão da Copa do Brasil, e ali já mostrava todo o seu talento. Cruzeiro, Bunyodkor, Chelsea, além da seleção brasileira e portuguesa. Como eu disse, campeão do mundo em 2002 na Copa do Japão e Coreia do Sul. Melhor treinador da América do Sul, 1999 e 2002. E melhor treinador do mundo, 2002. Eu peço que o Eduardo Cavalcante, juntamente com o Mauro Marques e o Vidal, conduzam até aqui essa ilustre figura que eu conheci como promotor de justiça no combate à violência das torcidas organizadas. E conheci um homem de caráter, um homem franco, um grande desportista, um grande ser humano, um grande homem. Uma salva de palmas a Luiz Felipe Scolari, que nos honra nesta sessão solene. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, por iniciativa do deputado estadual Fernando Capês e do Conselho da Comunidade Luso-Brasileira, em sessão solene, para prestar homenagem ao dia 10 de junho, dia de Portugal, de Camões, das comunidades portuguesas, outorga o título de patrono da comunidade luso-brasileira ao excelentíssimo senhor Luiz Felipe Scolari, pela inestimável contribuição na difusão dos valores históricos, desportivos e culturais que unem Brasil e Portugal. Filipão, a nossa eterna gratidão, e eu peço a você que nesse momento profira algumas palavras na tribuna que por destinação constitucional só pode ser usada por deputados, mas que nesta sessão se curva aos seus homenageados e aguarda algumas palavras de Vossa Excelência, Big Phil, Luiz Felipe Scolari. Alô. Boa noite a todos. A partir de agora sou deputado também, né? Estou eleito aqui. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, pelo título, pelos momentos em que novamente vivenciei o meu tempo de Portugal. Foram quase 6 anos e a minha vida passou a ter um sentido muito maior por ter vivido em Portugal, por ter construído lá e por ter deixado ou recebido de Portugal
muita coisa. Lá tem um filho casado com uma portuguesa e que, então, deixei uma parte minha, recebi uma parte portuguesa. Vivenciar novamente o hino de Portugal, juntamente com o hino do Brasil, era aquilo que muitas vezes eu vivi em Portugal quando estive com a seleção portuguesa. 2 vezes vivenciando no mesmo momento contra a seleção brasileira, mas em todos os momentos vivenciando por Portugal. Poucos na vida têm a oportunidade de viver e poder ter no coração 2 países. E eu tenho os 2 países no meu coração e pude cantar o hino português como canto o hino brasileiro, por ser brasileiro. Portanto, gente, vocês estão me dando aqui, e vocês, portugueses, principalmente as comunidades, estão me dando aqui a alegria muito maior de que eu tenho vivido, principalmente nesses últimos 2 anos, que eu estou apanhando todo dia aqui no Palmeiras. Fazer o quê? São coisas da vida. Quando o Capês leu aquela série de títulos, eu pedi ao Edu, que estava do meu lado, tomara que ele não leia mais nada depois de 2010, porque não tem nada para ler. Mas são coisas que um técnico de futebol enfrenta. E eu queria, então, deixar aqui marcado esse dia e esse momento histórico para mim é importante, porque me fez lembrar 6 anos da minha vida que eu lá estive e que foram espetaculares, gente. Aí, quando o pessoal da Ilha da Madeira, pessoal dos Açores, que eu ouvi que tem representantes aqui, e depois o meu cantinho que eu vivi em Portugal, ali em Cascais, espetacular. Só espero e só quero que, através das imagens e da gravação, eu possa mandar novamente para Portugal esse momento histórico para que o meu filho e a sua esposa assistam. E mais uma coisa, se me permite. Hoje, conversando com o pessoal de Portugal a respeito dos jogos que estão sendo realizados do Euro, voltamos a falar sobre a seleção portuguesa e sobre uma determinada situação que foi interessante em Portugal e que foi vivida por todos os portugueses, que foi aquele Euro 2004 com a colocação das bandeiras. Então, hoje, eles me perguntaram novamente se eu estava com a minha bandeira aqui colocada no Brasil. E eu disse-lhes que não, e depois fiquei até chateado mesmo, sentido, porque eu poderia ter lembrado que no Euro de 2004 foi aquela fantástica situação, e que mesmo eu, estando no Brasil ou não estando participando do Euro, deveria lembrar, e achei que tinha feito uma coisa que não deveria. Pedi à minha esposa que nós colocássemos a nossa pequena bandeira portuguesa para lembrar do nosso tempo de Portugal. Foi hoje, antes de vir à sessão. Então, se nós tivéssemos lembrado, todos nós aqui que somos portugueses, deveríamos ter colocado nós aqui em São Paulo muitas bandeiras, não da portuguesa de Portugal, e nós teríamos aí uma situação maravilhosa na cidade. Bom, gente, já falei demais, agradeço, muito obrigado, e gostaria de convidar vocês todos para que visitem Portugal, porque vocês vão ter uma cara. Obrigado. Bem, Filipão. Querido Felipe Scolari, ainda viu o presidente da Portuguesa de Desportos, à época, o Amilcar Casado. Nós fomos até o Sul, fui convidado pela diretoria da Portuguesa para acompanhar naquela final do Campeonato Brasileiro, que você estava como treinador do Grêmio. E o Ailton acertou aquele chute, nunca mais ele acerta outro, igual nós voltamos meio... Eu acho que o Amilcar Casado não quis te dar um abraço, mas
Venha até aqui, seja um desportista, por favor. Senhor Amilcar Casado, suba até aqui para dar um abraço no nosso querido Luiz Felipe Scolari. Muito bem. O nosso treinador Luiz Felipe Scolari, por compromissos que ele tem, esportivos, contratuais, terá que se ausentar nesse momento, mas foi um momento muito bonito, e esse encontro do Amilcar Casado também foi algo que nos tocou na época, mas a gente lembra com muito carinho, com muita emoção, porque aquele foi um dos maiores times da história da Portuguesa. E foi por um pequeno detalhe, mas a Portuguesa está registrada na história como nossa querida vice-campeã brasileira de 1996. Por falar nisso, um ex-presidente da Portuguesa, também meu amigo, grande amigo meu, Joaquim Justo dos Santos, que nos honra mais uma vez com a sua presença. Passo a palavra, nesse momento, ao nosso querido amigo, deputado federal Arnaldo Faria de Sá, para as suas palavras. Senhor presidente, deputado Fernando Capês, cumprimentar o Almeidinha, presidente do Conselho das Comunidades Portuguesas, nosso cônsul, Paulo Lourenço, cumprimentar nosso deputado, cumprimentar todas as comunidades aqui representadas, já citadas pelo cerimonial, através do deputado Fernando Capês, e sem dúvida nenhuma é extremamente importante que na Assembleia, pela 7ª vez convocados, que somos pelo deputado Fernando Capês, estamos celebrando nesse momento, dia de Camões, dia de Portugal e dia das comunidades, sendo extremamente importante. E ontem já tivemos essa oportunidade de estarmos no Clube Português, fazendo essa comemoração, mas com o maior simbolismo hoje aqui na Assembleia Legislativa. E, sem dúvida nenhuma, é extremamente importante, depois de termos feito homenagem ao Filipão, que teve oportunidade ímpar de, à frente da seleção portuguesa, conseguir esses memoráveis. Lembrava, inclusive, do vídeo que assistimos lá na Portuguesa, logo depois da Eurocopa, mostrando o envolvimento de todo o povo português com aquela participação brilhante de Portugal, que, logicamente, no último jogo, talvez não tenhamos sido detalhe, como lembrou Fernando Capês, mas Portugal, aquele momento da Eurocopa de 2004, chegou a um momento importante. E depois, na Copa do Mundo, em que Portugal chegou entre os 4 finalistas na última Copa, mostrando a importância de Portugal para o futebol e, sem dúvida nenhuma, o trabalho do Filipão à frente da seleção portuguesa. E nesse momento em que nós sabemos que toda a comunidade econômica europeia passa por sérias dificuldades econômicas, já vimos o que aconteceu com vários países europeus, e Portugal, infelizmente, está nesse mesmo contexto, mas temos certeza que Portugal, que outrora um país extremamente importante, a descoberta das Índias, descoberta das Américas, o nosso querido Brasil, sem dúvida nenhuma, como diria Camões, está na época de autodescobrir-se. E certamente Portugal fará isso com a nossa ajuda, com a nossa participação e com a nossa colaboração. Extremamente importante, porque temos certeza que Portugal, que já deu tanto para esse mundo, precisa, neste momento, de nós outros aqui do Brasil, de podermos representar essa mesma importância e esse mesmo valor para a nossa querida pátria-mãe. Tenho certeza, Fernando, que esta homenagem, neste momento que fazemos a Portugal, Camões e as comunidades, é extremamente importante. E só a presença de tantas entidades da comunidade portuguesa aqui neste momento, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, mostram
que esta bandeira e a nossa bandeira certamente serão tremulando por muito, muito tempo em todas as comunidades. Parabéns, Portugal, parabéns, Camões, parabéns, comunidades. Um abraço a você, Fernando Capês. Obrigado, Arnaldo. Anunciamos também a presença do Grupo Folclórico Casa de Portugal de São Paulo, do Rancho Folclórico Pedro Homem de Melo, do Rancho Folclórico dos Veteranos de São Paulo, o Rancho Folclórico Etnográfico da Região Autônoma da Madeira e o Grupo Folclórico da Associação Portuguesa de Desportos, que logo mais se apresentarão. Tenho a honra, nesse instante, de passar a palavra ao nosso eminente Dr. Antônio de Almeida e Silva, presidente do Conselho da Comunidade Luso-Brasileira Mundial de São Paulo. Com a palavra, Antônio Almeida e Silva. Certos títulos a gente nunca perde, por favor. Caríssimo deputado estadual, doutor Fernando Capês, querido amigo, doutor Paulo Lopes Lourenço, digníssimo cônsul-geral de Portugal em São Paulo, que assumiu as suas honrosas funções faz bem pouco tempo, mas que já está integrado à nossa comunidade, doutor senhor Carlos Páscoa, digníssimo deputado à Assembleia da República em Portugal, doutor Arnaldo Faria de Sá, digníssimo deputado federal, nosso deputado no Parlamento em Brasília. Senhores dirigentes associativos, os homenageados, queridos homenageados desta noite, e eu aproveito para explicar que todos os homenageados têm algum vínculo com a nossa comunidade, seja através das associações, seja através da nossa ação organizada, foram escolhidos pelas associações, pelo que representam, pelo que significam no âmbito da nossa comunidade. Daqui a pouco, eles receberão a nossa homenagem. Senhores integrantes dos grupos folclóricos, abnegados grupos folclóricos, integrantes da imprensa luso-brasileira, senhoras e senhores, falo em nome do Conselho da Comunidade Luso-Brasileira de São Paulo. Falo em nome dos portugueses e luso-brasileiros que vivem nesta parte do Brasil, onde estão total e perfeitamente integrados a esta sociedade acolhedora e generosa, a qual estaremos sempre agradecidos. E, nesse sentido, as primeiras palavras só podem ser de gratidão a esta Casa Legislativa, aos seus ilustres integrantes, e muito em especial ao deputado Dr. Fernando Capês, querido amigo que desde 2007 realiza a nossa sessão solene. É parte integrante desta comunidade, sem dúvida alguma. Pela iniciativa desta sessão solene hoje, na qual comemoramos o Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas, data máxima e magna do nosso país e do nosso povo. Querido amigo Capês, pode ter certeza de que a nossa comunidade está sensível e reconhecida com o seu carinho, com a sua amizade e cumplicidade, sempre visíveis e presentes com a nossa ação, com os nossos anseios e com os nossos sonhos coletivos. Obrigado por esta comemoração que nos envaidece e emociona. Não se trata, como você disse agora há pouco, de uma comemoração de rotina, porque, acima de tudo, é um dia de festa, de alegria renovada, em que portugueses onde estão se situam com inteira consciência em nosso espaço cultural originário, no mundo da cultura lusíada, e manifestamos a nossa solidariedade profunda e a nossa inquebrantável vontade, não apenas de continuar Portugal, mas de construir o futuro que todos ansiamos. Um futuro, amigos, que se corporize num Portugal cada vez mais moderno, capaz de corresponder cabalmente às legítimas aspirações de todos os portugueses que vivem e trabalham no velho retângulo europeu e em suas ilhas,
como dos que vivem e trabalham fora das nossas fronteiras. Estamos aqui, amigos, reunidos para ressaltar a magnitude do 10 de junho, Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas, conscientes da nossa dificuldade imensa em poder enfocar devidamente a memória do herói Luís Vaz de Camões, que melhor resume e significa as aspirações da raça, o ímpeto do nosso sangue. É que a permanente atualidade de Os Lusíadas não provém só da sua beleza épica e lírica, mas da sua força nacionalizadora e da presciência agudíssima das qualidades e do destino do povo português. Ao ligarmos Camões ao Dia de Portugal, implicitamente estamos a cantar a epopeia dos nossos maiores e a afirmar que, tal como os Lusíadas transcendem as gerações, também a pátria, para nós, transcende a própria eternidade. Realmente, continua viva e eficaz a figura símbolo de Camões, como ponto de união de todos os portugueses, repito, de ontem, de hoje e de sempre. Camões não é apenas o maior, mas também o mais moço dos poetas portugueses, porque é a mais viva encarnação do espírito português, não só nas suas obras, mas também no seu pensamento e na vida que o animam. Sem dúvida, é certo, amigos, que Camões representa como tipo humano o português de todos os tempos. Basicamente, o dia 10 de junho é o Dia Nacional, no qual o papel pujante do homem lusíada é colocado em relevo, servindo para estabelecer uma corrente de amor e fé entre milhões de portugueses que um dia, pelos mais diversos motivos, tiveram que deixar o seu país, ligados e irmanados na saudade de seus pagos, de sua gente e de seus cantares. Em Os Lusíadas, a presença real de uma história de que fizemos parte, elevada ao plano de liberdade da emoção estética, não é nem pode ser só um motivo de culto passadista, por legítimo que pudesse ser. Mas o passado que nos orgulha vai sempre referendar o nosso presente e o nosso futuro, e as nossas coordenadas de ação. Uma destas coordenadas, e talvez a mais significativa, é a dimensão dada à sociedade portuguesa, pela existência de tantas comunidades lusíadas nos mais diversos pontos do mundo, comunidades que Camões não podia prever na sua forma atual, mas cujo nascimento e razões de ser se espelham em Os Lusíadas. De fato, somos uma pátria de comunidades, e como tal constituímos um povo único. Vou repetir, um povo único, com dimensão especial que extravasa os limites territoriais, otorgando a Portugal essa condição singular. Quando eu digo um povo único, é aquela parcela que vive nas nossas fronteiras e as comunidades espalhadas pelo mundo, que representam uma parte indissociável, efetivamente. Os milhões de cidadãos portugueses espalhados pelo mundo e as suas comunidades constituem, portanto, um elemento estrutural da nação portuguesa. E é através destas comunidades que se confirma a vocação universalista e humanista de Portugal. Um conceito que faz parte moral dos homens que foram expoentes e referência das diversas gerações e, por consequência, os reais construtores de comunidades em todo o mundo, conscientes de que o desbravamento dos mares, que sempre representara a bravura e determinação de um povo vencedor. Mares que, com os nossos heróis, encurtaram separações e baniram desconhecimentos, ajudando a realizar o mundo moderno. Este povo não morreu em outros. Pelo contrário, sobrevive nos quatro cantos da terra e no território que é seu. Não hiberna na moldura da saudade, sonhando sonhos velhos. É um povo atual, vivo, e ainda o mesmo povo, com capacidade de aventuras e de pragmático trabalho no cotidiano, com a memória de antigas amizades e a facilidade de as reatar. A própria linguagem, gostamos dela em nós e nos outros. O nosso passado, a nossa história são nossos,
e são dos outros que conosco viveram. Mas a história não é unicamente feita de fatos passados, não. E temos a consciência de que é, sobretudo, um desafio a aceitar-se para construir futuros comuns, sobretudo em alguns países de acolhimento, como o Brasil, com quem mantemos inegável identidade histórica e cultural, que projetou com méritos a nossa comunidade luso-brasileira, que guarda na sua base tantos e ricos valores morais que jamais poderão ser olvidados. Luís Vaz de Camões imortalizou o pioneirismo português, ao cantar em verso a saga da nação europeia que deu mundos ao mundo. Na sua magistral epopeia poética, inspirada pela então em voga visão heróica e predestinada do pequeno país do extremo ocidental da Europa, o poeta foi visionário e desenhou a originalidade do que hoje chamamos o nascimento da globalização. É isso mesmo, nascimento da globalização, um termo na época desconhecido, nem sequer sonhado. Na memória popular, perdura essa imagem criada por Camões, que nos remete intuitivamente para uma ideia de pioneirismo mundial. Esse ativo histórico atravessa ainda hoje diversas gerações de portugueses que sentem orgulho daquele período excepcional da história portuguesa. Por isto, amigos, este é o dia adequado para reafirmar que temos orgulho da nossa história e das nossas origens, confiando no presente e no futuro do nosso país. Reafirmar que neste generoso país de acolhimento que é o Brasil, vamos continuar a trabalhar e sonhar nesse desafio permanente que sempre acompanhou a nossa comunidade, nesse amoldar aos povos que as receberam, com fé e grandeza. E, amigos, os povos com vocação de grandeza nunca desperdiçam os impulsos que lhes vêm da alma. Esta comunidade, caro Capês, tem a vocação, tem os impulsos e tem a alma. É tempo de arrancar para o quinto império de Vieira, naus a haver, sonhos a recriar, na santa loucura de fazer. Viva Portugal, viva o Brasil! Muito bem, belas palavras. Anunciamos também a presença do senhor José Pinho, presidente do Arouca Clube São Paulo, onde eu, viu, Arthur, costumeiramente vou almoçar. João Botelho, diretor da Caixa Geral de Depósito. Fátima Macedo, da Rádio Capital e Rancho Folclórico Pedro Homem de Melo. Adalberto Vieira, presidente da União dos Panificadores de Santos. José Eduardo, do Centro Cultural Português de Santos. Reinaldo Gomes, presidente da Casa de Portugal, de Praia Grande. Gentilmente cumprimentei antes do início desta sessão. Nesse momento, passo a palavra ao Dr. Paulo Lopes Lourenço, cônsul-geral de Portugal no Brasil. Na sequência, faremos a entrega dos certificados aos homenageados nesta importante data. Muito boa noite a todos. Antes de mais, a minha primeira palavra vai para o Sr. Deputado Fernando Capês, agradecer pela iniciativa que tem tido ao longo dos últimos anos de convocar e manter esta importante sessão no Dia de Portugal. Para mim é particularmente gratificante, pouco tempo depois de ter assumido funções, poder estar aqui presente e comparecer nesta sessão legislativa. Também uma palavra especial para o Sr. Deputado Carlos Páscoa, que hoje nos brinda com a sua presença, para o Sr. Deputado Arnaldo Sá e bem assim também para o Dr. António Almeida Silva, que aproveito aqui também especialmente para saudar, e a todos os distintos dirigentes associativos da comunidade portuguesa. Serei muito breve, apenas para dizer que nunca foi tão importante como hoje o papel das comunidades portuguesas no exterior. Meço bem as minhas palavras. Nunca foi tão importante como hoje. As comunidades portuguesas no exterior, a força que elas têm depende da força do seu país
e a força do seu país, Portugal, depende da força das comunidades portuguesas no exterior, particularmente as comunidades portuguesas no Brasil e dentro destas as de São Paulo. Aquilo que a comunidade portuguesa que aqui está e que vai ela própria mudando em resultado de diferentes gerações de portugueses que aqui vão chegando, essa comunidade é uma comunidade que sempre foi uma comunidade atuante, que pode ser mais interventiva e cujo papel, no momento que Portugal hoje vive, pode ser um papel de charneira, de ligação, de revitalização das relações entre os dois países. Queria pedir, por isso, como aliás tenho vindo a fazer desde que aqui cheguei, fazer este apelo muito pessoal, mas também muito sentido a todos os portugueses que estão cá e que estão aqui no Brasil. É importante que esta aliança luso-brasileira, que aqui foi tão emblematicamente lembrada através da distinção do nosso querido Luís Filipe Scolari, que é bem o símbolo dessa aliança luso-brasileira, peço a todos, convoco a todos, faço este apelo a todos para que possamos tornar o dia de Camões um dia de permanente reinvenção das nossas relações com o Brasil. A comunidade portuguesa em São Paulo em particular e a comunidade portuguesa em geral no Brasil pode ter um papel decisivo nesta nova fase da vida que vivemos entre o Brasil e Portugal. Peço que esta aliança não seja apenas uma aliança que lembra o passado, da mesma forma que a figura de Camões não deve ser apenas uma lembrança daquilo que nós fomos no passado, mas que ela possa ser um estímulo para um envolvimento mais presente neste país. Por alguma razão, nós celebramos o dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas, porque só como um todo é que nós fazemos sentido e só todos juntos é que podemos tornar este dia um dia especial para todos. Por isso queria agradecer uma vez mais esta oportunidade que me deram e dizer viva Portugal, viva o Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor cônsul, pelas palavras, pelo comparecimento. Neste momento, antecedendo a apresentação tão aguardada dos grupos e ranchos folclóricos, do trio, do famoso trio Ricardo Araújo, que é internacionalmente conhecido, que hoje nos faz uma distinção com a sua presença. Nós agradecemos, realmente abrilhantarão em demasia esta sessão solene. Nós temos e tenham da nossa parte a eterna gratidão. Na sequência, chamaremos os homenageados para a entrega dos certificados. Chamo aqui nosso querido, peço à nossa assessoria que nos ajude com a entrega dos certificados, nosso querido Edu Guedes, que é o nosso que integra a equipe do Hoje em Dia da Rede Record, fez parte do programa Tudo a Ver, é um administrador de empresas, mas como chefe de cozinha recebeu reconhecimento internacional. Que honra a sua presença aqui, Edu. Chamamos agora nosso querido português da freguesia de Vermoil, Adelino da Ponte. Que honra a sua presença aqui, conselheiro da CIES, presidente da Casa de Portugal de Campinas. Que honra também.
Chamamos agora o senhor Alberto de Pinho também para receber, que faz parte da Sociedade Beneficência Portuguesa de Santos, para receber também. Uma honra muito grande tê-lo aqui. Senhor Albino Ferreira, muitos anos presidente da Casa de Portugal de Praia Grande. Que alegria tê-lo aqui. Senhor Agostinho do Nascimento Machado, muito dedicado, sempre se aperfeiçoando em tocar o folclore de Portugal. Chamamos agora o senhor Aristide Fiamozini Filho, também ilustre diretor jurídico da Casa de Portugal de São Paulo. Chamamos agora o senhor Fernando Miguel Gonçalves dos Santos, diretor da Casa da Ilha da Madeira, natural de Funchal. Chamamos agora o senhor Guilherme dos Santos Moraes, fundador da comunidade gebelinense de São Paulo. Meus parabéns. Local que abençoou a união, meu querido amigo Franklin, filho do nosso Antero. Chamamos também Júlio César Diniz, diretor do Sindipam e do Conselho da Comunidade Luso-Brasileira. Chamamos agora a senhora Lília Magalhães Fudoli. Chamamos também o senhor Lincoln Seco, que publicou A Revolução dos Cravos, primeira obra acadêmica no Brasil, que conta a história do movimento popular.
tão conhecido em Portugal. En passant, já pedi um livro autografado. Queria também chamar aqui a senhora Maria Irene Álvares Espíndola, que trabalha na Casa de Portugal do Grande ABC, junto ao Departamento Feminino, e faz parte do Corpo de Voluntários da Sociedade Portuguesa de Beneficência de São Caetano do Sul. Agora, vou chamar uma grande amiga, uma pessoa de muita credibilidade, que sempre me apoiou, não só nos tempos de Ministério Público, mas já como deputado, permitindo-me, franqueando espaço em todos os microfones e programas pelos quais, com tanta capacidade e elegância, apresentou. Nascida em Capinzal, é apresentadora e jornalista. Se apaixonou pela rádio ainda menina. Sua trajetória na área da comunicação teve início na cidade de Cascavel, na Rádio Independente. Em 1982 foi contratada como repórter de TV e depois pela CNT. Em 97 voltou para a TV Tarobá, onde apresentava um programa matutino. Durante uma visita do empresário Beto Carreiro, fez seus primeiros contatos e foi contratada pela Rede Bandeirantes, onde apresentou o Dia a Dia e o programa Olga Bon Giovanni. Vocês já sabem de quem eu estou falando. Em 2004, foi contratada pela Rede TV, onde apresentou o programa matutino Bom Dia Mulher, até 2009. No dia 8 de setembro, estreia seu novo programa na TV Aparecida, o programa Olga Bon Giovanni. A partir de 12 de junho de 2010, a apresentadora foi contratada pela TV Gazeta para substituir a antiga apresentadora no programa Manhã Gazeta. A partir de maio de 2012, foi contratada pela Clique TV e apresenta o programa de variedades Casa da Olga. Querida jornalista, apresentadora Olga Bon Giovanni, uma honra. Chamamos também o querido advogado, Dr. Ricardo Ferreira Pinto, presidente do Conselho Deliberativo do querido Arouca São Paulo Clube. Representado pelo pai, nosso sempre presidente Arthur. E agora, para conduzir até aqui, o Rolando Maria da Luz, que é brasileiro, tem dupla nacionalidade, foi procurador de justiça e representante do Ministério Público. Eu chamo meu colega Ivan Pereira Agostinho, que está na Secretaria Estadual de Transportes, e veio aqui nos trazer o seu prestígio também. Por favor, Ivan, conduza o nosso colega Rolando Maria da Luz aqui para sua homenagem.
Por fim, chamamos aqui aquele que foi o orador no dia 22 de abril, falando em nome da comunidade brasileira e da comunidade portuguesa. Um dia 22 de abril, Antero, que eu não quero mais comemorar sem que haja uma ampla e justa divulgação. E em reunião da Frente Parlamentar pela defesa e divulgação das tradições luso-brasileiras, nós elegemos que esse será o nosso principal objetivo: criar uma semana de celebração e comemoração desta data. Uma data que coincide com o final de um feriado e com outras datas também importantes e históricas do Brasil. E que merece ser celebrado numa semana em que se travarão debates, discussões sob o prisma histórico, sociológico, cultural, econômico. E nós convidamos a todos os presentes para que voluntariamente, por meio do Conselho da Comunidade Luso-Brasileira, tragam a sua contribuição e possamos transformar um evento na agenda cultural do Brasil e do Estado de São Paulo. Tenho certeza que será um grande trabalho, um marco da frente parlamentar. E esta pessoa, que eu vou chamar daqui a pouco, Luciano Faccioli, para nós é o Luciano Ribeiro. Luciano Ribeiro Faccioli, que hoje é o Luciano Ribeiro, jornalista, radialista e apresentador, formado em jornalismo pela Unisantos. Iniciou a carreira em 1986 na Rádio Clube de Santos, onde apresentou o programa Viva Criança. Na cidade do litoral paulista, passou por diversos veículos de comunicação. Ao longo de sua carreira, Faccioli, que eu prefiro chamar Ribeiro, também se consagrou como repórter esportivo. E como eu me lembro, de vez em quando ele me dava umas espetadas no promotor Capês, mas justas, todas críticas justas e construtivas. Em 2002, deixou a rádio e foi para a TV, onde faz parte de um time de apresentadores desde outubro de 2010, quando foi contratado para assumir o primeiro jornal na Band. Recentemente, foi o orador nas comemorações do Parque de Ibirapuera, de 22 de abril, Dia do Descobrimento do Brasil e Dia das Comunidades Luso-Brasileiras. Luciano Ribeiro, meu amigo Faccioli, venha para essa homenagem tão tocante que você tanto merece. Caminhando para o epílogo desta sessão solene, nós, antes de assistirmos à apresentação final, musical, do trio Ricardo Araújo, nós temos a honra de convidarmos neste momento para fazer uma saudação meu querido colega, deputado de Portugal, Carlos Páscoa, e em seguida a apresentação do trio. Deputado, o nosso querido
Antônio Almeida e Silva. Me cobra, embora não seja um momento regimental, mas ele pode, porque o presidente do Conselho da Comunidade, lembrar que logo após haverá um coquetel. Mas isso será feito mais adiante, no momento regimental destinado a isso. Mas manda quem pode e obedece quem tem juízo. O Antônio Almeida e Silva é um dos grandes responsáveis por tornar possível este sonho, este evento, essa sessão solene. Deputado Páscoa. Deputado Fernando Capês, senhor cônsul-geral de Portugal, embaixador Paulo Lourenço, meu querido amigo Almeida e Silva, o presidente do Conselho das Comunidades do Estado Luso-Brasileiros do Estado de São Paulo, senhores homenageados, meus parabéns, senhores dirigentes associativos, tantos amigos e tantas amigas que estão aqui hoje presentes, é uma honra e um privilégio, enquanto deputado eleito pelas comunidades portuguesas de 4 continentes, poder estar hoje nesta sessão e numa sala tão composta e poder saudar gente tão ilustre. Eu gostaria de dizer que o 10 de junho, para mim, no meu caso, que sou eleito pelas comunidades portuguesas, é o dia mais especial de todo ano e de toda a legislatura. É o ano, é a data, é a época em que me revejo enquanto imigrante que também fui neste país, que também me acolheu e que hoje represento. Camões, independente do grande poeta, para mim e para nós que somos oriundos e que vivemos em outros países, foi, na realidade, o primeiro grande imigrante de Portugal. Ele viveu em dezenas de países, andou por todo esse mundo, e tal qual a comunidade portuguesa que eu encontro desde Macau, a Malaca, Austrália, Estados Unidos, Argentina, aqui de norte a sul do Brasil. Tive o privilégio agora de pegar 2 graus negativos no Rio Grande do Sul, onde estive também em Porto Alegre, Pelotas, Rio Grande. Ontem estive no Rio de Janeiro e hoje, graças a Deus, consegui chegar aqui em São Paulo e tive o privilégio de cumprimentar a todos os amigos e a todas as pessoas que vieram a essa sessão. Eu gostaria de dizer que o mais importante nesta data é a aproximação que temos a Portugal. Eu gostaria de deixar somente 2 mensagens. A comunidade portuguesa no Brasil está, dizem por aí, envelhecida. Eu não acredito nisso. Eu estive num jantar em Pelotas que chama a Festa do Bacalhau, no sábado. Tínhamos lá 800 pessoas nesse jantar e eu garanto a todos que mais de 70% desse pessoal tem menos de 40 anos. E lá estavam, porque foram convocados, porque sentiram que era o momento de serem homenageados, de homenagearem a Portugal. Portanto, o primeiro apelo que eu gostaria de deixar aqui é um apelo no sentido de convocarem os jovens da comunidade, os luso-descendentes, aqueles que serão o futuro das comunidades, não só de São Paulo, mas de todo o Brasil e da maioria das comunidades portuguesas. Ficamos uma série de anos sem nova imigração, por isso houve um envelhecimento. Estamos, neste momento, tendo uma nova geração imigrante para o Brasil, que os está acolhendo de braços abertos, tal qual há poucos anos atrás, ainda há poucos anos, recentemente, Portugal acolheu milhares e milhares de brasileiros. E o mundo é isto. Quando o país está em alguma dificuldade, as pessoas vão à procura de novas oportunidades, e este momento é o momento do Brasil abrir essas oportunidades a Portugal. O outro ponto que eu gostaria, a outra mensagem, é no sentido do seguinte: as pessoas estão todas assustadas com o que assistem nos programas na RTP e na SIC, achando que Portugal vai acabar. Portugal tem 850 anos. É o país mais antigo da Europa. É um país que trouxe ao mundo novos mundos, que construiu um país continental como o Brasil. Então, um país e um povo que tem uma obra para mostrar como essa, não é uma pequena turbulência financeira que o vai derrubar. O que nós temos é que voltar a procurar em nós, portugueses, aquele espírito de aventureiro, de investidor, de empreendedor, que existe aqui nas comunidades, mas que Portugal, talvez
pela franquia de dinheiro fácil dos últimos 20, 25 anos, se acostumou e se esqueceu. Eu acho que se nós conseguirmos dar a Portugal aquele espírito que os portugueses da diáspora, que os portugueses da comunidade, que os portugueses que vêm para lutar pela vida, se conseguirmos que em Portugal se tenha esse espírito, não tenham dúvida que 2013 será já um ano completamente diferente para Portugal. Por isso, convoco a todos, portugueses e amigos de Portugal, continuem acreditando em Portugal. Portugal é um país belíssimo, viável, bom para investir. Invistam em Portugal, visitem Portugal. Acho que este é o grande contributo que, neste momento, as comunidades e os amigos de Portugal podem dar. Então, é esse espírito que eu gostaria que transmitissem a todos. E aquele lado mais depressivo transmitido pela RTP e pela SIC, eu digo sinceramente para vocês, eu já me acostumei a desligar a televisão no horário dos telejornais, porque senão eu próprio fico também um pouco deprimido. Nem eu acredito naquilo que eu vejo, que o país que eu conheço, o Portugal que eu conheço, é outro Portugal completamente diferente. Portanto, muito obrigado por terem composto hoje esta sala, muito obrigado por terem dado à comunidade de São Paulo, portuguesa e luso-brasileira de São Paulo, ter dado hoje, nesta sala, uma grande demonstração de Portugalidade, e é disso que nós precisamos. Muito obrigado. Agradecendo as palavras do deputado Páscoa, informo que este deputado enviou ofício ao presidente da SPTURES, Dr. Marcelo Reder, para solicitar a inclusão no calendário oficial da cidade de São Paulo, a maior capital da América Latina, as comemorações do dia 10 de junho. Então, logo tenhamos retorno, nós informaremos, mas a expectativa é de que venha a ser inserida oficialmente como data do calendário oficial da cidade de São Paulo. Só para os senhores terem uma ideia, enviaram cartas cumprimentando o evento e parabenizando pela sua realização a excelentíssima senhora Presidenta da República, Dilma Rousseff, o excelentíssimo senhor Ministro do Estado da Justiça, José Eduardo Martins Cardoso, o excelentíssimo senhor Ministro do Estado da Educação, Dr. Aloísio Mercadante, o excelentíssimo senhor Ministro do Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Marco Antônio Raupp, a excelentíssima senhora Ministra de Estado da Cultura, Ana de Holanda, o excelentíssimo senhor Ministro do Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Mendes Ribeiro Filho, o excelentíssimo desembargador federal, Dr. Newton De Luca, presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, Estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul, excelentíssimo juiz federal, filho de portugueses, Dr. Luiz Gustavo Abregalda Neves, o excelentíssimo senhor governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, o excelentíssimo senhor vice-governador do Estado de São Paulo, Guilherme Afife Domingos, o excelentíssimo senhor secretário de Estado, chefe da Casa Civil, Dr. Sidney Stanislau Beraldo, nosso querido e estimado colega deputado João Caramês, o excelentíssimo senhor secretário de Estado da Cultura de São Paulo, Dr. Marcelo Matos Araújo, o excelentíssimo senhor Elivaldo da Silva Ramos, procurador-geral do Estado de São Paulo. Neste momento, nós chamamos aqui para a sua apresentação, mas não sem antes nominar os seus feitos, o trio Ricardo Araújo. Foram os primeiros brasileiros a se apresentarem no Teatro Os Trabalhadores de Arte em Moscou, com 80 anos de existência, no dia 25 de abril de 2010. Os primeiros brasileiros. Se apresentaram também nos grandes palcos da Ucrânia,
nas cidades de Simferopol e Sevastopol no ano de 2011, participando do festejado e notório Festival Internacional Balalaika. Foram convidados para fazer masterclass de guitarra portuguesa na Faculdade de Música e Arte de Moscou. O grupo apresentou um concerto de guitarra portuguesa na maior casa de espetáculos de Moscou, Moscow International House of Music, ao lado do renomado quarteto russo SKAS, no dia 28 de abril de 2010. Apresentou também concertos de guitarra portuguesa no ano de 2011 em Paris, França, patrocinados pelas empresas Rouxinol e Cordas Nig. Dia 13 de junho de 2012, embarcam em mais uma turnê pela Europa para lançarem o CD instrumental Guitarra Portuguesa Sem Fronteiras, com concertos na França e Ucrânia. Com agenda apertadíssima, grupo que justificadamente é muito bem remunerado em suas apresentações, cedeu sua agenda para este evento. Se apresenta graciosamente, com o único intuito de elevar e enaltecer esta data tão cara a nós brasileiros e às comunidades portuguesas em todo o mundo. Esta presidência, com emoção, tem a honra de chamar o trio Ricardo Araújo para a sua apresentação. No baixo, Saulo Rodrigues. No violão, Renato Araújo. Na guitarra portuguesa, Ricardo Araújo. Músicas: na guitarra portuguesa de Coimbra, tema de amor em forma de prelúdio. Na guitarra portuguesa de Lisboa, comboio da Baira Baixa e Brasileirinho.
E agora, na guitarra portuguesa de Lisboa, Comboio de Beira Baixa e Volta ao Mundo.
Bravo! 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 Muito obrigado! Neste encerramento, em que pouco restaria a dizer, a minha colega, deputada Célia Leão, que se encontrava até este momento trabalhando, fez questão de vir até aqui, com carinho, com doçura, com esmero e com atenção, fazer a sua homenagem à comunidade luso-brasileira. Com a palavra, minha querida colega deputada Célia Leão. Obrigada, meu querido presidente, nesta noite, presidindo esta sessão solene. Queria comentar, Vossa Excelência, me permita, na pessoa do nosso cônsul, na pessoa do nosso querido presidente, seu Antônio, se assim posso chamá-lo, comentar todas as senhoras e senhores presentes, fazendo também um carinho especial à nossa cidade de Campinas e à nossa região, com a nossa comunidade da cidade de Campinas. Breves palavras desse encerramento, onde a grandeza do deputado Fernando Capês, com ele eu vi que é verdade um velho ditado: a grandeza de um homem está na sua simplicidade. E esse é o meu deputado e amigo Fernando Capês, grandioso e simples. Simples porque é grandioso, grandioso porque é simples. E ainda uma salva de palmas a ele, mas bem efusiva. Porque vocês que conhecem o deputado Fernando Capês, talvez ainda não conheçam metade do que ele é. E ele só é coisa boa. Mas ele, nessa grandeza, me permitiu, nesse final de grande evento, nesta noite, para homenagear toda a comunidade portuguesa, que transformasse em palavras um pouco do sentimento que todos nós temos. Esta casa se engrandece. Não existe um só brasileiro, de qualquer origem, que não tenha na sua família, nos seus amigos, alguém que não tenha vindo de Portugal. Neta que sou, me senti mais do que no direito, mas na obrigação de estar aqui. Deputado Fernando Capês, de fato eu estava agora com a deputada Maria Lúcia Amari, numa frente parlamentar de diminuição de acidentes de trânsito e, portanto, não poderíamos estar aqui desde o início. Mas nesse finalzinho de noite, eu quero, além de parabenizar a cada um e a todos, dizer que graças a vocês, graças à comunidade e graças a Portugal, o Brasil foi descoberto. Nós nascemos e nós existimos. Nós vivemos e nós podemos fazer história junto com cada um de vocês. Deputado Fernando Capês, com a sua simplicidade e sensibilidade, fez essa festa. Essa festa que é tradução fidedigna e consequência de um trabalho sério, onde cada um de vocês, o consulado, a embaixada, as entidades, as instituições, as nossas associações, trabalham com esmero para fazer valer a memória. Nós só podemos ter um futuro se nós homenagearmos o passado. E Portugal não é só o nosso passado, é o nosso presente. Portanto, Fernando Capês, continue como você é, um grande homem, não só na altura, mas na simplicidade, como eu disse, na sensibilidade, na competência, na inteligência e na obstinação. Ele é um mestre de todos nós nesta casa. Ninguém faz nada nessa Assembleia se não procurar, do saber jurídico que ele tem, o que a gente pode melhor fazer no Parlamento de São Paulo. Não faço das minhas palavras um puro carinho. Não faço das minhas palavras pela amizade. Faço das minhas palavras pela verdade. E eu vim aqui, obviamente, para homenagear esta noite
o nosso país de Portugal e a comunidade que vive nesse país e São Paulo que ecoa para todo o Brasil. Mas eu vim também para fazer homenagem ao Fernando Capês, porque sem ele, essa casa não teria a envergadura que tem, e sem ele, esta casa não teria essa festa bonita nesta noite. Portanto, parabéns, uma salva de palmas a todos vocês e uma salva de palmas ao nosso querido Fernando Capês. Muito obrigada, um beijo no coração. Célia Leão, o melhor exemplo do que uma pessoa que quer se dedicar à vida pública deve fazer. Eu é que agradeço, Célia, a sua companhia, a sua lealdade, o seu carinho, o seu brilho, a sua generosidade. Senhoras e senhores, no dia 10 de junho de 1580, o maior poeta português, Luís Vaz de Camões, autor da epopeia Os Lusíadas, deixava a vida para entrar na eternidade. E esta data passou a marcar o momento mais importante no mundo de celebração da cultura e das comunidades portuguesas. Esta Assembleia Legislativa teve a imensa honra de realizar mais uma vez esta sessão solene tão importante para a nossa memória, tão importante para a nossa alma. Olhai de que esperanças me mantenho, vede que perigosas seguranças, que não temo contrastes nem mudanças, andando em bravo mar, perdido lenho. Mas, enquanto não pode haver desgosto, onde esperança falta, lá me esconde amor um mal, que mata e não se vê. Que de azar que na alma me tem posto, um não sei que nasce não sei onde, vem não sei como e dói não sei porquê. Luís Vaz de Camões. Nós agradecemos a todo o nosso competente cerimonial, a nossa assessoria, querido Misael Antônio de Souza, que se desdobrou, ao meu irmão de alma, Antônio Almeida e Silva, e convido a todos os presentes para o coquetel que será servido atrás deste plenário, no Salão dos Espelhos. Boa noite e que Deus abençoe a todos.